Olá, planeta estranho. A ciência, a engenharia e os avanços da tecnologia são sempre capazes de nos surpreender com engenhocas que facilitam nossa vida ou acabam mudando a forma como nos relacionamos. Mas existem artefatos criados há milhares de anos que podem ter tido grande impacto sobre a vida das pessoas em sua época. Sem que saibamos exatamente como, são objetos desenhados e construídos por nossos antepassados, que permanecem bem conservados, mas cujo uso ou função se perdeu ao longo da história. Ninguém sabe dizer exatamente como foram feitos, e sua real utilidade permanece um mistério. Tu quer saber mais? Bem-vindo ao Planeta Estranho, a casa do conhecimento. Lâmina da Idade da Pedra. Em 2016, uma lâmina com ponta de cobre com quase 1000 anos de idade, foi encontrada em uma remota área de gelo, em Yukon. O arqueólogo Greg Harry estava viajando com uma equipe de documentários, em um helicóptero sobre trechos de gelo, quando avistaram um rebanho de caribu. Quando a equipe de filmagem saiu do helicóptero, eles viram a flecha de chifre meio enterrada no gelo. 8. Civilização do Vale do Indo. As cidades antigas de Harappa e Mohenjo-Daro foram escavadas e estudadas por mais de 100 anos. Esses lugares já foram o lar de uma civilização avançada que remonta a 3300 a.C. Mohenjo-Daro, cujo nome significa Monte dos Mortos, já foi um grande centro urbano. Mas na década de 1920, quando ocorreram várias escavações, a existência de uma das mais antigas civilizações altamente avançadas revelou uma impressionante coleção de artefatos, relíquias e ruínas que estavam muito à frente de seu tempo. 7. Martelo de Londres. Em 1936, casal de Londres estava andando quando descobriu um martelo de aparência estranha embutido em uma rocha. Na verdade, eles apenas encontraram uma alça em uma pedra, levaram para casa, e foi só quando o filho deles abriu em 1947, que descobriram que havia um martelo preso à alça. De alguma forma, a rocha havia crescido sobre o martelo, algo que parece impossível. 6. Membro artificial do século XIX. Esse artefato de aço e latão do século XIX poderia ser o primeiro membro artificial já criado. Localizado no Museu de Ciência de Londres, o braço protético incomum se move na articulação do cotovelo com uma mola e também no pulso, que pode girar e se mover para cima e para baixo. Os dedos também podem se enrolar e endireitar. 5. A bateria de Bagdá. Retrocedendo para os primeiros dias deste canal, vocês lembram dessa aqui? Em 1938, nos arredores de Bagdá, no Iraque moderno, o arqueólogo William Koenig desenterrou uma jarra de barro com um cilindro de cobre envolvendo uma barra de ferro. Ele mostrou sinais de corrosão e revelou que um agente ácido como vinagre havia sido usado. Para ele, era uma bateria. 4. Detector de terremotos. Embora o monitoramento do clima e dos terremotos pareça possível apenas com a tecnologia moderna, acontece que já conseguimos detectar terremotos há 2000 anos. Inventada na China, esta bela obra de arte é na verdade um sismômetro ou um seismoscópio. Ele detecta e mede ondas sísmicas provenientes de um terremoto, erupção vulcânica, etc. 3. Primeiro computador do mundo. O mecanismo Antiquitera é um computador de 2000 anos que mudou nossa compreensão da história humana. Na ilha grega de Antiquitera,
Um arqueólogo vasculhou objetos encontrados em um naufrágio de 2000 anos de idade e descobriu vários tesouros. Mas entre os lindos vasos, joias e estátuas de bronze, a descoberta de engrenagens e mostradores de latão montados em um estojo do tamanho de um relógio de lareira mudaria a maneira como encaramos história para sempre. 2. Hipocausto. Há mais de 2000 anos, os romanos antigos inventaram o primeiro sistema de aquecimento interno do mundo, conhecido como hipocausto. O sistema era usado apenas por residentes mais ricos. Ao incorporar tubos nas paredes das casas, o calor pode ser direcionado e espalhado por toda a casa. 1. O cilindro de Cyrus. Esta relíquia da Pérsia antiga é feita de argila cozida e foi encontrada enterrada nas fundações de um edifício na antiga Babilônia. Ela remonta a 2500 anos, a 539 a.C., quando o rei da Pérsia, Ciro, o Grande, conquistou a Babilônia, terminando o Império Babilônico. É um tipo de inscrição real que declara o que o rei da Pérsia faria com o povo conquistado. O rei anuncia que ele os libertará e permitirá que as pessoas retomem suas vidas e religiões para adorar os deuses à sua maneira e em seus próprios templos. Nos Estados Unidos, o naturalista e criptógrafo Ivan T. Sanderson criou um termo conhecido como artefato fora do lugar. Porém, o que quer dizer o investigador com isto? Basicamente, um artefato fora do lugar refere-se a qualquer objeto, monumento histórico, arqueológico ou paleontológico que, apesar de reunir grande interesse e relevância, parece saído fora do contexto para a época em que se insere. Por muito que investigadores e historiadores tentem chegar a conclusões sobre como poderá uma estrutura ter sido construída numa determinada época, é impossível chegarem a uma conclusão que faça sentido. Tu quer saber mais? Agora, apresentaremos 5 construções inexplicáveis, que nem a ciência ou a história conseguem explicar. Construções antigas que parecem impossíveis. 1. Tiwanaku, Ipumapunku. Tiwanaku é um importante local arqueológico pré-colombiano, no oeste da Bolívia, América do Sul. Pumapunku faz parte de um grande complexo de templos do Tiwanaku. Hoje a construção é reconhecida como um exemplo de engenharia tão monumental que supera até mesmo o trabalho dos astecas. Alguns dos blocos de pedra utilizados pesam toneladas. A forma como foram utilizadas, esculpidas e levantadas continua a ser um mistério nos dias de hoje. Muitos dos investigadores acreditam que, por esta altura, os cavalos não tivessem sido sequer domesticados nos Estados Unidos, o que adensa ainda mais o mistério. 2. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman é um complexo amuralhado perto da antiga cidade de Cusco, a uma altitude de 3.701 metros. O local faz parte da cidade de Cusco, que foi adicionada à lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 1983. Trata-se de 3 paredes paralelas, construídas em diferentes níveis e com tamanhos enormes. As pedras utilizadas para os primeiros níveis são as maiores. Uma delas tem 8,5 metros de altura e pesa cerca de 140 toneladas. Os cientistas não têm certeza como as pedras foram transportadas e processadas para se encaixar tão perfeitamente. Stonehenge. O Stonehenge, como sabemos, é um monumento megalítico na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, composto principalmente por 30 pedras verticais, cada uma com mais de 3 metros de altura e com um peso estimado de 26 toneladas. Alinhadas num círculo, com mais de 30 pedras de 6 toneladas cada, que se empoleiram horizontalmente no topo das restantes para formar um círculo contínuo. Existe ainda um círculo interno,
composto de pedras similares. Gerald Hawkins, um professor de astronomia, concluiu que Stonehenge era provavelmente um observatório astronômico sofisticado para prever eclipses. O posicionamento das pedras oferece uma série de provas que sustentam esta teoria, assim como a escolha do próprio local onde o monumento foi construído. As esferas de Costa Rica. Um dos mistérios mais estranhos em arqueologia foi descoberto no delta de Quis, na Costa Rica, desde a década de 1930. Centenas de esferas de pedra que variam em tamanho de poucos centímetros foram documentadas. Algumas delas pesam 16 toneladas. Entretanto, quase todas elas são feitas de granodiorito, uma pedra dura e ígnea. Especialistas, após muitas análises, confirmaram que estas esferas de pedra são na verdade esculturas monolíticas feitas por mãos humanas. Pirâmide de Gizé. A Grande Pirâmide de Gizé é a maior e mais antiga das 3 pirâmides da necrópole de Gizé, que se ergue na fronteira com o que é agora o Cairo, no Egito. É a única das 7 maravilhas do mundo antigo que sobrevive substancialmente intacta. Acredita-se que a pirâmide foi construída como um túmulo para a 4ª dinastia egípcia do rei Khufu, e que a construção demorou mais de 20 anos a ser concluída. A Grande Pirâmide era considerada a estrutura mais alta do mundo feita pelo homem há mais de 3.800 anos.